Não é verdade? Vou até repetir. Ele diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, ou junto comigo, não é verdade? Não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Então, você está aqui e você achou Jesus melhor do que tudo nessa vida, e você abandonou o vício, abandonou tantas coisas, tantos apegos, tantos afetos, e hoje você segue com Jesus. Você de fato, de verdade, tomou a tua cruz e está andando. Se Deus tem um chamado para você, você vai saber, porque Ele vai chamar, e você vai sentir o chamado de Deus. Se você, meu irmão, se você, minha irmã que está aqui, sentiu o chamado de Deus no seu coração, para servir a Ele diante dessa palavra, que não é moleza, não tem moleza, é guerra, é luta, cada dia é uma luta. Então, você vai sentir o chamado de Deus e só vai falar: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Amém? É só isso que Deus quer. Deus não quer muita coisa. Não precisa fazer curso de teologia, profissão de fé, isso, aquilo, cursinho de cá, cursinho de lá. O que isso aí vai adiantar? Se a obra é do Espírito Santo, a obra não é nossa. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus, porque você tem que estar armado, você tem que estar cheio de sabedoria para enfrentar ali, porque não é moleza não. Você enfrenta todo tipo de gente com a palavra de Deus, até mesmo aqueles que se dizem cristãos, mas quando a gente vai falar alguma coisa, então eles acham que aquilo lá não é bem assim, que nada, isso aí é o diabo. O diabo está dentro da igreja sua, porque você fala do diabo. A luta nossa é contra quem? Contra o diabo, é contra Satanás, gente. Olha, você foi liberta. Como? Através do quê? Foi só de palavra? Não teve que se cumprir aquilo que Paulo falou? A minha pregação no ministério não consiste só em palavra, mas o quê? Mas na demonstração do poder de Deus, com milagres, prodígios e maravilhas. É isso. Jesus falou assim: eu fiz, e vós comigo fareis coisas maiores ainda. Amém? Amém. É isso que nós temos que ter consciência. E se Deus falar para você assim: olha, a obra vai precisar de você ali em Regente Feijó. Você vai falar: puxa, meu Deus, mas assim, a obra tem que dar condição para a pessoa, e não tem. Não é verdade? Eu falo: Deus não vai chamar a pessoa para fazer alguma coisa, para chegar lá e ter que bater de porta em porta. Você tem um prato de comida para me dar? Não é? Não. Deus, Ele prepara tudo, e Ele vai preparar servos para isso. E se você quer servir a Deus, que você fale: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim, me prepara, me dá sabedoria, me dá entendimento, para que eu possa ser usado pelo Senhor na tua obra. E Deus vai te usar, não importa se é homem ou se é mulher. A maioria das igrejas não usa mulher na obra, então podia também não pedir dízimo delas, né? Podia falar: não, você não pode, se é mulher você não pode dar dízimo, você não pode nem dar oferta, porque mulher tem que ficar calada dentro da igreja, não pode falar nada, tem que chegar lá na sua casa, se quiser perguntar alguma coisa, pergunta para o seu marido. Mas o dízimo e a oferta, e os propósitos, que tem igreja que tem propósito, tem foto, tem campanha, tem um monte de coisa. Isso você pode fazer, mas pregar jamais. Pregar jamais. Aí eu pergunto: qual é o sexo do Espírito Santo? Qual é o sexo do Espírito Santo?
As pessoas, em determinados momentos, elas vão lá na palavra e falam: não, mas está escrito que mulher não pode pregar, que Deus falou que a mulher não pode pregar. Lá nos Atos dos Apóstolos, a mulher que tem que ficar quieta na igreja. Você imagina, se fosse dessa maneira, aonde estaria a obra de Deus nesse mundo hoje? Porque amanhã, se contar aqui, nós vamos ver quantas mulheres tem e quantos homens tem. E a gente vai ver que a igreja sem mulher não é nada. Então por que a mulher serve para fazer número e a mulher não serve para pregar? Não é verdade? Meu tio falou isso, que a mulher não serve para pregar na igreja. É, então. E os homens lá não é chamado de pastor, é bispo, ancião, né? Que não pode ser chamado de pastor. Viu o tamanho da desobediência? Por quê? Na palavra está escrito: aquele que quer ser diácono, presbítero, bispo, está lá. Não fala na palavra de Deus aquele que quiser ser ancião. Aquele que quiser ser ancião. Não fala. Na palavra de Deus não fala. Ancião é uma condição humana. Um dia você é um ancião. Querendo ou não querendo, você é ancião. Não é assim? É. Um dia. É claro, eu estou começando a ser um ancião, né? Eu estou começando a ser um ancião. Então, quer dizer, na palavra de Deus não fala de ancião, fala de presbítero, de diácono, não é? Pastores, fala bispo. Então é porque teria que ter. É porque teria que ter. Então, gente, nós temos que glorificar Deus. Nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos 10 anos na igreja. 10 anos nós estamos dentro da igreja. Quando a gente ouve um barulhinho ali, a gente tem que tomar os cuidados. Cuidado, porque atrapalha. Então, você tem um chamado de Deus. Deus quer abençoar a sua vida de forma maravilhosa. Amém? Eu creio que essa pregação vai servir para alguém aqui. Se não serve para ele, serve para ele, ou para ela, ou para aquele que serviu. Aquele para quem serviu, tome para si. O que ele falou? Tome tua cruz e vai. Não é verdade? Mas tem recompensa aqui, gente. Aqui, ó. Aí. Quem vos recebe, a mim me recebe. Versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aí, recebe Deus na sua vida. Glória a Jesus. Quem recebe o profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, viu? Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Deu para você ver o tamanho da importância de ser um discípulo de Jesus? Um copo de água que uma pessoa deu para um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele fala que vai receber um galardão. Está aqui escrito: de modo algum perderá o seu galardão. Quem recebe um profeta, quem respeita, não é? Quem é aquela pessoa que tem temor, aquela pessoa que respeita, reverência. Porque o servo de Deus representa quem? Representa Jesus, representa Deus. Ele é um representante de Deus. Ele é Jesus em vida. Ele dá vida para Jesus. Jesus está em mim. Então Jesus está vivo. Então ele vai me usar aqui, me usar ali, me usar lá. Jesus, eu aceitei ele. Então ele comandará a minha vida. Amém? E ele vai comandar a vida de todos aqueles que quiserem. Nós vamos participar dentro de instantes da Santa Ceia. Hoje é um dia muito especial, um dia maravilhoso. Sabe,
Samuel, ele foi enviado à casa de Jessé. Ele recebeu diante do fracasso de Saul, e diante da desobediência de Saul, então Deus falou para Samuel: Samuel, Deus sabe todas as coisas. Samuel, vai lá na casa de Jessé e você vai ungir alguém lá. Você vai ungir o rei. Então Samuel foi. E Samuel, ele diante daquela situação, então ele foi e olhou os filhos de Jessé. Então ele achou que para ser um rei, ele tinha que ser um homem forte, um homem alto, um homem bonito. Olha, sem comparações, um homem perfeito. Mas o que Deus falou para Samuel? Samuel, o homem olha para quê? Para o exterior, para a carne. Ele falou: eu olho para o interior. Ele olha para dentro. Quantos que não foram escolhidos? Porque acontece muito isso, porque o fulano é o melhor dizimista, o maior ofertante, e dão um cargo para ele, e depois vem escândalo, vem vergonha. Coloca ele de pastor pela aparência, por aquilo que ele é na sociedade, e depois ele dá um escândalo e vergonha em nome de Jesus. Quantos? Gente, olha, já vi muitos, e nós vamos ver muitos ainda, porque não vai prevalecer. A obra de Deus é assim, ele vai derrubando esses aí. Então Samuel foi o quê? Chegou lá, olhou para aquele filho dele lá e falou: é esse, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Quando ele viu aquele filho lá bonitão, né? Ele falou: é esse aqui que eu vou ungir. Estou diante do ungido de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Devia ter falado nem para o seu sexo também, não é mesmo? Nem para o seu sexo. Porque eu o rejeitei. Deus, ele falou: vou ungir. Deus falou: eu rejeitei ele. Ah, mas por que o Senhor rejeitou? Eu sou Deus. Eu sou Deus e eu conheço o coração. Aquilo que você vê hoje e que eu não fiz, eu posso fazer daqui 5, 10 anos, 20 anos. Deus sabe. E Deus não vai permitir que eu arrebente com a obra dele lá na frente. Então Deus, ele não deixa entrar. Quando a obra é dele, quando ele está sob a direção da obra, ele não deixa entrar. E se entrar, ele derruba. Ele derruba porque não é dele. Ele vai querer fazer aquilo que está no coração dele, não aquilo que está no coração de Deus. Ele vai querer fazer todas as suas vontades, não vai querer fazer a vontade de Deus. E Deus falou para ele: eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Está vendo? Aí veio o outro filho lá. Veio o outro filho de Jessé. Ele falou: também não é esse. Aí já olhou diferente. Viu aquele rapaz, tudo aquilo lá. Até que acabou tudo. Falou: mas pera lá, será que Deus me enganou? Ele falou que era para vir ungir o rei aqui. Aí ele falou: o senhor não tem mais nenhum filho, não? Aí ele falou: não, tem sim. Eu tenho Davi, que está lá cuidando das ovelhas, lá no meio do pasto, no meio do mato. Os filhos, o sarado estava dentro de casa. Devia estar assistindo He-Man, Pokémon, Dragon Ball, não é? Sentindo Pica-Pau Amarelo. Eram os filhos sarados de Jessé, não é? Chaves, estava lá. Pânico, CQC, não é? Estava tudo lá. Mas tinha um que estava lá no meio do pasto, cuidando com muito carinho e zelo das ovelhas. Deus viu aquele lá, falou: pera lá, se ele cuida
desses animaizinhos dessa maneira, quanto mais do meu povo. Deus falou, Samuel falou, chama ele lá, chama ele. E ele foi consagrado, porque Deus queria Davi. Quando foi conhecer a vida de Davi, nem o pai dele, nem o irmão dele, talvez não sabia que tinha lutado contra o urso, contra o leão, para defender um animalzinho. E nós, como servos de Deus, nós temos que nos lançar diante do inimigo, diante do diabo. Ele é o leão, ele é o urso. Se eu não estiver bem, quem que vai ser devorado? Quem vai ser comida do urso e do leão? Vai ser eu. Mas se eu estiver com Deus e bem com Deus, quem vai ser devorado vai ser o leão. Quem vai ser morto vai ser o urso. Quem vai reconhecer a derrota vai ser Satanás. É o Lúcifer que vai reconhecer a derrota. E ele falou que ele ia estar na porta aqui, sabia? Ele falou que ia estar olhando para os corações aqui. Para todos aqueles que for tomar a Santa Ceia hoje, falando, ele vai estar aqui. Ele já prometeu que ele vai estar aqui. Ele vai estar. Então, seja você o Davi. Enfrentar. Nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos participar da Santa Ceia, está escrito aqui. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Está vendo? Aí Samuel falou, como eu irei? Aqui vai ver, como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Quer dizer, veio o quê? Um medo dele de Saul ficar sabendo. Saul já estava sujo, né? Com Deus. Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo o novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Pronto. E aí pronto, saiu dali o rei. Foi ungido o rei. Então nós vamos participar dessa Santa Ceia. E não seja mais uma Santa Ceia, que essa Santa Ceia é de Páscoa. Um dia em que os cristãos, eles comemoram a ressurreição de Cristo Jesus, do nosso Senhor. Jesus sempre esteve vivo. Ontem, hoje e sempre. Jesus está vivo. E nós vamos participar com Ele dessa Santa Ceia. Nós vamos ministrar a Santa Ceia e depois nós vamos abençoar o Lucas, a Lei e a minha esposa. Eu vou consagrar os três. Vou derramar o óleo sobre a cabeça deles. Aquela consagração lá já foi desfeita. Porque teve situações que não vou voltar a repetir, que fez com que, em vez de a bênção vir, para aquelas pessoas veio a maldição. E Deus, Ele não quer que ninguém receba maldição em vez de bênção numa consagração. Ele quer que todos sejam abençoados. Por isso que a obra de Deus é muito séria. Com Deus não se briga, de Deus não se zomba. A gente tem que ser decidido naquilo que a gente quer fazer para Deus. Por quê? Diante da bênção, o diabo ele sabe. Ele conhece as pessoas. E aí, diante da bênção vem a maldição. Porque a pessoa teve a oportunidade para se libertar, para se entregar, para ter comunhão com Deus, para tudo. Para tudo. Para demonstrar que de fato e verdade Deus está acima de tudo na sua vida. Assim é comigo e assim é contigo, irmão. Dessa maneira. Quando quiseram me desestimular, quando quiseram falar que eu não tinha um chamado, que Deus não era comigo, que eu não tinha o Espírito Santo, que eu era endemoniado, eu não dei ouvido. Eu não dei ouvido porque eu cria que quem tinha me chamado era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. E não olhei para trás. Assim seja com você também. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Então, eu peço agora que
cabeça e você vai meditar e vai falar para Deus: eu vou tomar essa Santa Ceia como a Santa Ceia mais bendita da minha vida. Então você vai pedir perdão para Deus. O que você vai falar para Deus e colocar em dia diante de Deus, eu não sei, mas curva a sua cabeça. Se tem que pedir perdão para Deus, pedir para Deus anular tudo, porque você quer ser de fato, de verdade, o expoente na mão dele. Então, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, e nós pedimos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma: venha abençoar, Pai, cada um dos teus filhos. Senhor, se havia contra eles, meu Deus, uma dívida de pecado, e que essa dívida estava, meu Deus, sendo usada pelo Lúcifer, porque ele é o nosso acusador. Ele diz: ele é o nosso acusador, está escrito na tua palavra. Porque se ele não fosse o nosso acusador, a tua palavra estava falando mentira. Mas é ele quem nos acusa. E a palavra também nos acusa quando nós andamos em pecado, porque ela não passa a mão na nossa cabeça, mas ela mostra a verdade, porque o Senhor é a verdade. Então, Pai, nós pedimos a Ti nesse momento, até mesmo se tem alguém, meu Deus, que tem ódio de alguém, que não pediu perdão, que não se consertou, que não quis mudar, então, meu Deus, eu peço a Ti, Pai, glorifica o Teu santo nome, faz a Tua obra, meu Deus, faz a Tua obra na vida dessa pessoa, e diante do Seu querer, Pai, realiza, meu Deus, o perdão agora nesse coração. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço primeiramente, perdoa os pecados dela, meu Deus, porque, meu Deus, hoje nós estamos aqui, é como se uma pessoa aqui mesmo tivesse ódio de mim, e eu morresse amanhã, ou eu fosse embora daqui, e ela tem pecado contra mim, e ela não me perdoou, e ela não pediu perdão para que eu concedesse o perdão. Então, meu Deus, até mesmo se tem uma pessoa que está aqui, meu Deus, que está nessa condição, que ela não saia da tua casa, meu Deus, até o último momento aqui, que ela não saia da tua casa, meu Deus, sem pedir o perdão e até mesmo sem perdoar, Pai. Se tem alguém no nosso meio, Jesus, nós somos humildes, Pai, nós somos irmãos, e quando nós reconhecemos que nós somos cheios de falhas, cheios de erro, então o Senhor se agrada de nós. Então, Pai querido, nosso Deus maravilhoso e amado, concede o perdão, Senhor, traz esse dom, o dom do perdão no coração de cada um de nós. Não deixe que o ódio, a mágoa, o rancor, nada, Pai, habite no nosso coração, mas que somente o Espírito Santo tenha lugar no nosso coração, Pai, pois assim eu determino, meu Deus, essa pessoa perdoada de seus pecados, de todas as suas faltas, todas as suas transgressões, para que ela tenha a oportunidade, meu Deus, de participar da Santa Ceia do Senhor, para glorificar o Teu santo nome, para Te exaltar de todo o seu coração e de toda a sua alma, pois para a honra, para a glória e louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meu Deus, eu declaro essa pessoa, meu Deus, agora anulada de todos os seus pecados, que sejam anulados todos os seus pecados, em nome do nosso Senhor, Salvador e Rei, Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, amém. Graças a Deus. Olha, nós vamos servir a Santa Ceia e depois nós vamos à igreja. A igreja não é só o pastor. Você, se tivesse no meu lugar, eu não consigo parar aqui.